Deputado Evair de Mello. Terceiro orador, deputado Dorico Júnior. Quarto orador, deputado Evandro Guzzi. Com a palavra, deputado Roberto de Lucena, do PV de São Paulo. Cadê? Pronto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, meus irmãos brasileiros, as profundas transformações pelas quais o mundo passa impõem a esta geração novas equações para as quais as respostas precisam ser objetivas, claras, rápidas, construindo escolhas precisas e efetivas. Ao longo dos últimos anos, o Brasil tem feito escolhas que têm se revelado equivocadas. Foram esses caminhos escolhidos que nos colocaram diante de um abismo estarrecedor e suscetíveis a tempestades sem precedentes que nos envolve. Tempestade que chega a ser considerada perfeita, porque de maneira multifacetada estende-se pelos aspectos moral, ético, econômico e político ao mesmo tempo. Componentes estes combinados com as variáveis negativas da economia global. Agora, é importante, é honesto que se reconheça que não estamos, senhoras e senhores, simplesmente diante de uma crise de governo. Trata-se, na verdade, de uma crise de modelo. Chegamos à exaustão do modelo de representatividade política e a sociedade brasileira não identifica um nome ou um projeto político capaz de ser um elemento catalisador, onde se sinta segura para depositar novamente as suas expectativas. Fosse essa uma crise de governo, e a solução seria mais simples, seria apenas trocarmos o comando do governo, mas não é apenas isso. É uma crise de confiança, estabelecida em decorrência da incoerência entre a prédica do discurso político e a prática, no trato com o povo e no trato com a coisa pública, identificada na escolha do modelo superado de gestão pública, de máquina inchada, de corrupção sistêmica e descaso com o povo. E essa crise de confiança afeta, na verdade, a toda a classe política e a todos os partidos políticos. Ninguém se salva. É uma crise espiritual formulada pela quebra de princípios, pela relativização de valores, pelo derramamento de sangue inocente de milhões de crianças abortadas neste país e das centenas de crianças indígenas mortas a cada ano, vítimas do silêncio desta casa e do governo federal. E também porque o Brasil, através de sua representação maior, virou as costas para Israel. E fazendo isso, desprezou as bênçãos advindas desta relação. Abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esse ambiente de aguda crise aponta para o fato de que estamos no caminho errado. E há pelo menos 3 perguntas que precisamos objetivamente responder. Quem ganha e quem perde com esta crise? Estamos prontos a repensar o nosso caminho? E onde, senhor presidente, pretendemos chegar? Sim, porque quem não sabe onde quer chegar, simplesmente não chega a lugar nenhum. Torno público a vossas excelências e ao povo brasileiro que haverei de votar na sessão histórica deste domingo, dia 17 de abril de 2016, a favor da admissibilidade do processo de impeachment
da presidente da República, Dilma Rousseff. E o farei pelo respeito que devo ao povo do meu estado de São Paulo e por amor ao Brasil. Absolutamente consciente de que o impeachment em si não é a solução para o país, nem econômica, nem política. Não é o ponto de chegada, mas uma parada necessária, uma escala. E esse, senhoras e senhores deputados, não é nem um momento de festa, nem de comemoração, nem de descontração. É um momento triste, é um momento lamentável da história do nosso país. Temos pela frente uma estrada longa, difícil, e uma pesada tarefa de reconstrução que caberá a todos, independentemente de cor partidária, de classe social, de ideologia política, pois não basta apenas mudar o comando de um governo, é preciso aperfeiçoar os instrumentos de transparência e combate à corrupção. É preciso diminuir o tamanho do Estado, tornando-o mais presente, mais eficiente, mais moderno. Não basta apenas punir, precisamos mudar o modelo. Precisamos voltar para a estrada do desenvolvimento econômico, sem abandonar a busca pela justiça social. Precisamos prestigiar quem produz e quem trabalha, e não a preguiça. Hoje, senhoras e senhores deputados, há um muro erguido entre a esplanada dos ministérios e o Congresso Nacional. São quase 2,5 quilômetros. Esse muro, que divide os filhos do Brasil em duas partes, é a expressão material do estado de espírito deste país, onde a fogueira do ódio e da intolerância tem sido irresponsavelmente alimentada. É uma fratura exposta na alma nacional. Mas passado este processo, independentemente do seu resultado, o Brasil precisa do seu povo. A sociedade precisará se unir em torno de um pacto nacional de reconstrução. E os verdadeiros líderes, dentre os que amam a nação e se importam, precisarão estar entre os que terão disposição de derrubar os muros e de construir as pontes. Cabe-me, senhor presidente, aqui lembrar as palavras de Jesus, registradas em Mateus capítulo 3, versículo 24, como está na nova tradução, na linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil. O país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Senhoras e senhores deputados, estou convencido de que o Brasil, a partir deste momento, nunca mais será o mesmo. E que este país, onde as minhas netas viverão como adultas em 20 anos, estará muito melhor do que o país em que vivemos hoje. Mas quis Deus que essa fosse a geração da transição. E essa transição, deputado Evandro Gussi, tem um preço a ser pago. E este preço, deputado Simão, é um preço elevado. Senhor presidente, nós pagaremos este preço. E eu farei a minha parte, porque o Brasil que eu quero para mim, para os meus filhos, para minha neta, o Brasil que eu quero para as futuras gerações, começa exatamente em mim. Votarei, senhoras e senhores, pelos 10 milhões de trabalhadores desempregados no Brasil. E o emprego Nobres Pares é o melhor programa social que existe. Votarei pelo industricídio nacional. E apenas no meu estado de São Paulo, 4.451 indústrias fecharam as portas no último período de 12 meses. E isso como resultado da atual crise econômica. Pagarei o preço
pelas milhares de pessoas na fila da morte, nos corredores dos hospitais do Brasil. E concluindo, quero lembrar aqui um episódio recente. Ao buscar a origem de um vazamento no Salão Verde, na Câmara dos Deputados, uma equipe de manutenção encontrou 6 mensagens de operários que trabalharam na construção do Congresso Nacional. Mensagens que estavam escritas nas vigas e nas paredes acima da laje, deputado Dorico. E 2 dessas mensagens, especialmente, chamaram a atenção por serem dirigidas aos políticos, aos representantes do povo brasileiro, que haveriam de ocupar estas instalações a partir do ano que se seguiria. Em uma delas, diz o autor, só temos uma esperança, a esperança nos brasileiros de amanhã. Quanta energia e quanto da alma deste operário foi colocada nestas palavras que reproduziam o seu sentimento, fruto da percepção de contexto, de conjuntura e da sua própria realidade. Sob as cobertas do desabafo, nota-se o desânimo em relação ao que se havia experimentado e vivido, com a única exceção da crença, da esperança nos brasileiros de amanhã, os brasileiros que estariam hoje aqui nesta casa. Quanta responsabilidade a nossa. A outra mensagem é uma verdadeira oração, é a oração do candango José Silva Guerra, escrita a lápis sobre o concreto com a data de 22 de abril de 1959. Que os homens de amanhã que aqui vierem tenham compaixão dos nossos filhos e que a lei se cumpra. Essa súplica, depositada silenciosamente neste lugar alto, deputado Evair, que apelava a Deus e às consciências, presumia que as gerações que se sucederiam aqui nesta casa seriam de pessoas de bem, de generoso espírito público, responsáveis, lúcidas, sensíveis, a ponto de nutrirem real interesse pelos filhos do povo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus nos abençoe e que Deus abençoe o Brasil.